Você aí, meu caro telespectador do outro lado da tela, já teve aquela maravilhosa sensação de montar um deck novo, do zero, sem nenhuma lista seguida, somente você, um comandante e um orçamento baixo? Pois bem, eu também tenho esses momentos e eu posso afirmar com toda certeza que não existe nada mais satisfatório que estourar todo o limite do seu cartão em um deck só e ele funciona. E para ser sincero, são raras vezes que eu consigo montar um baralho completamente do zero sem me basear em lista nenhuma, somente com as coisas da minha cabeça mesmo. Mas de tanto apanhar e perceber que a vida realmente não é um morango, peguei algumas dicas e anotei aqui para poder passar para vocês. E não que eu seja um exímio deck builder ou alguma espécie de guru do Magic, mas a minha vivência de 10 anos nesse jogo com certeza me ensinaram muitas coisas valiosas. Então vamos começar aqui já fazendo um pedido para vocês. Um não, 2. Primeiramente, se tu curte desconto e acessórios para suas cartas, então dá uma olhadinha nas deck boxes da Alternative Lair, pois lá com certeza você vai encontrar sua deck box ou acessório perfeito. As deck boxes são feitas com impressão 3D de altíssima qualidade e acompanham tipo um frame display para você esbanjar seu comandante favorito por aí. Além disso, a tampa é magnética, então não corre o risco de cair ou abrir sem querer. E acessando o link na descrição, você pode garantir já a sua. E o melhor de tudo isso é que, se você usar o cupom CORVO5, você ganha 5% de desconto na sua compra. Valeu Alternative Lair pela parceria e tamo junto! Além disso, eu gostaria de pedir para vocês que deixem seu like, se inscrevam no canal, deixem aí um comentário e o mais importante, mande esse vídeo aqui para seus amigos. E agora sem mais delongas, bora pro vídeo! Bom galera, esse vídeo aqui vai ter uma parada mais bate-papo do que qualquer outra coisa. Pois, como todo mundo já sabe, eu comecei no Commander um pouco mais de 3 anos atrás, em um período onde eu não frequentava muitas lojas ainda para jogar com a galera. Era mais um circuito interno entre amigos mesmo. E a minha zona, a minha zona de conforto sempre foi o Modern e o Pauper. Esse sim eu joguei pra caramba e montei muito deck do zero e várias estratégias mirabolantes. Porém, os tempos mudaram e o formato favorito da vez é o Pré-Modern e principalmente o Commander em si nas lojas. E quando eu comecei, por pura e espontânea pressão dos meus amigos, já logo me deparei de o quão difícil é montar um deck consistente com apenas uma cópia de cada carta. E isso, além de ter sido um desafio enorme para mim, foi um grande aprendizado também. E também foi muito legal ver que cartas que nunca na minha vida eu acharia que ia rodar em um deck Modern, por exemplo, brilhavam demais no Commander. Tanto as cartas de 4, 5, 6 manas que eram completamente inviáveis e inúteis a serem usadas no Modern ou no Pauper, aqui no Commander eram cartas super comuns de serem usadas. E isso abriu meus olhos de uma forma inexplicável. Mas antes de me aventurar em montar decks do zero, eu comprei um pré-conzinho, famoso pré-conzinho da Millicent, que inclusive já tem vídeo aqui no canal, caso você queira dar uma conferida. E comparando ele com os outros pré-cons que meus amigos compraram, eu comecei a notar alguns certos padrões nesses decks. Então eu comecei a copiar esses padrões para os meus decks, quando eu começava a montar do zero, e depois eu comparava ele com outras listas mais famosas. Eu notei que realmente tem um padrão entre todos esses decks aí, os mais famosos e os pré-cons. Então eu decidi anotar aqui 5 dicas básicas que com certeza vai te ajudar bastante no seu deck building, principalmente para a galera iniciante. Para os mais velhos talvez já estejam carecas de saber dessas dicas e já sabem tudo que eu vou falar. Mas para a galera iniciante eu tenho certeza que vai ter coisa nova aqui. E bom, a primeira dica que eu quero comentar com vocês é a seguinte: construa uma base de mana equilibrada e sem preguiça de colocar mana, hein? Sim, eu sei que parece muito óbvio, mas muita gente peca nisso. Pois às vezes você vai lá e acha uma criatura muito massa ou uma mágica muito da hora, aí você fala, pô, o que eu vou tirar do meu deck pra botar isso aqui? E sempre sobra pra cuidar da mana. Você sempre vai, tira um terreninho aí, não tem problema não. E isso acaba que ferra com o seu deck inteiro e você nem percebe. Pois assim como tudo na vida, a base é sempre o mais importante. E acredite se quiser, mas esse conceito demorou muito pra entrar na minha cabeça. Então a maioria dos meus decks eu tinha um orçamento X, eu acabava gastando todo esse orçamento somente em mágicas, criaturas e comandantes, por exemplo. E aí eu acabava não comprando as bases de mana e os decks não rodavam direito, eles ficavam lentos, difíceis de pilotar, e eu sempre me perguntava o que tinha de errado. Até que eu finalmente achei a causadora da maioria dos problemas, que era a porcaria da base de mana. Mas claro que esse é um ponto também que pode ser bem discutível na maioria das vezes. Pois se você tem um deck monocolor, você não precisa de mana extremamente cara para fazer o deck rodar. Os terrenos básicos e algumas outras manas que fazem alguma coisinha ali, que geralmente são baratos, já vão dar conta do recado, como por exemplo o deck do Krieg.
onde eu tiro proveitos de pântanos básicos. Então é vantajoso para mim ter terrenos básicos, não aqueles terrenos mais caros que não sejam um swamp. Mas isso acontece com o meu deck de combo da Estela ali, por exemplo, que já é o oposto. Pois, além de ser um deck de 2 cores, eu preciso que as manas entrem desviradas o mais rápido possível. Pois, se tratando de um deck de combo, tempo é tudo o que precisamos. Então, eu não posso me dar o luxo de perder tempo com manas entrando viradas. Então, eu gastei todo o meu orçamento no começo montando a base de mana e só depois eu comecei a partir para as mágicas e para as mecânicas para o deck funcionar. Tipo, esse deck da Estela eu acabei não comprando o pré-com dela, por exemplo. Eu resolvi montar do zero. E eu realmente comecei pela base de mana. Eu olhei lá quais manas são as mais essenciais, assim, quais as fetes, as choques. Comprei elas, comprei a comandante. Aí eu falei, beleza, agora já tem a base do deck. Como que eu faço ele rodar? Aí eu parti para as estratégias, eu vi quais mágicas instantâneas que funcionavam. Depois parti para os artefatos, encantamentos e por aí vai. Mas nem tudo é ruim, porque existem muitas manas, lands, né, no caso, que são muito boas, que entram em pé, mas que são baratinhas, cara, que geralmente tem muito reprint, ou que elas não são essenciais, são muito boas, mas elas são boas sim pra colocar na maioria dos decks, principalmente quando estamos falando de deck pra iniciantes, né? Como, por exemplo, as Pain Lands, as lands que entram desviradas se controlarmos certos tipos de land básica, ou aquelas que entram desviradas quando controlamos 2 ou mais terrenos. Tem algumas outras, tem as Life Lands também, elas não entram em pé, mas você ganha um pontinho de vida. É até legal dependendo do deck que você está fazendo, e por aí vai. E agora a segunda dica que eu separei aqui para vocês é: sempre tenha respostas o suficiente no deck. Seja respostas para criaturas, Planeswalker, mana dos oponentes ou encantamentos, não importa. E esse é um motivo bem clássico por qual alguns decks realmente não rodam de jeito nenhum e muita gente não sabe o porquê. E acaba tomando taca de uns decks nada a ver, sabe? Tipo, deck de ficha, assim, e a pessoa fica, pô, o que eu fiz de errado? O que eu joguei de errado? Às vezes o problema não tá nem na sua jogabilidade, mas sim no seu baralho mesmo, cara. Por se tratar de algo essencial, obviamente todas as remoções famosas e que julgamos ser realmente quebradas são uma real fortuna. Eu posso citar aqui o exemplo do Cyclonic Rift, por exemplo. Então, pega a caneta e papel, que vai cair na prova, que os números que eu procuro colocar nas minhas listas, que na maioria das vezes não muda, são entre 4 a 6 remoções pontuais. Aqui depende muito da cor na qual você está jogando, mas no geral, todas as cores contam com essas remoções mais básicas. Por exemplo, Pongificar, por exemplo, que você destrói uma criatura do oponente e gera para ele um macaquinho. E tem o Beast Within, do verde, que destrói uma permanente e gera uma besta 3/3 para o nosso oponente. Mas resumindo, todas as cores têm a sua base básica de remoções, seja remoções de encantamentos, seja de artefato, criaturas, planewalkers ou manas também dos oponentes. Todas as cores têm essas remoções básicas. Mas aqui para você se inspirar um pouco, né, vamos falar um pouquinho das remoções clássicas que temos por aí. Temos o Path to Exile, Garras Infernais, o famoso, né, o Raio, Pongificar, o Beast Within que eu comentei agora há pouco. Esses são hates, são contra criaturas ou permanentes, mas temos outras que são realmente necessárias, que conseguem lidar com artefatos e encantamentos, tipo Withering Torment, Desencantar, o Retornar à Natureza. São alguns exemplos bem clássicos aí de cartas que destroem encantamentos ou artefatos dos oponentes. E remoções pontuais é o que não falta no Magic. Todo deck tem que ter pelo menos umas 6. E já que em cada deck vai pelo menos umas 6 ou até mais, pode ter certeza que geralmente elas são baratas e tem em qualquer loja. Essas cartas são estupidamente boas, pois são altamente versáteis. E por muitas vezes podem te salvar, tipo destruindo uma win condition do oponente, ou alguma coisa que trave o seu jogo de uma forma ferrada assim. Então o correto aqui é distribuir bem suas remoções pontuais. Além disso, temos outra classe de remoções que é obrigatório ter em qualquer deck, que são as famosas globais. Ainda mais se tratando de Commander, que é um jogo multiplayer com 4 ou mais jogadores na mesa. Então, alguns exemplos básicos e clássicos temos aqui o Blasphemous Act, a Danação, Cyclonic Rift. E sim, eu sei que o Cyclonic Rift na verdade não destrói, ele volta tudo pra mão, mas mesmo assim é um hate fortíssimo de board. Tem o Dia do Julgamento também, do branco, entre inúmeros outros que existem no Magic. E é claro, cada deck é diferente, mas geralmente eles não mudam muito dessa base aí. Os decks de controle podem subir esse número, por exemplo, os de combo também, pois precisam se proteger mais, já que os decks agro não precisam de tantas cartas de controle e procuram acrescentar mais combat tricks e criaturas. Bom, agora a dica número 3 é de extrema importância também, e eu estou falando das compras de cartas.
um deck de Magic, seja no Commander ou qualquer outro formato, é como se fosse o motor de um carro. E para sempre manter ele em funcionamento, é preciso sempre pôr gasolina. E essa é a função do Draw em nossos decks. Pois muitas vezes as pessoas fazem uma estratégia muito massa, muito boa, mas que o gás acaba muito rápido. Aí o deck simplesmente morre porque você não tem nenhuma carta na mão e não tem jeito de comprar novas cartas. Então não existe jeito melhor de contornar isso com a compra de cartas. Pois além disso, em jogos de Commander que demoram muito tempo, praticamente quem tem a mão cheia no final acaba tendo uma sobrevida maior do que o esperado. Então, na hora de montar um deck, é sempre aconselhável colocar pelo menos umas 8 ou 10 cartas que dão draw pra gente. E eu não tô falando só de draw direto, tipo 3 manas, Sorcery e compra 2 cartas. Eu tô falando de formas passivas de conseguir esses draws, como por exemplo o Risk Study, o Beast Whisperer e o Phyrexian Arena, por exemplo. Além de, claro, algumas cartas que nos geram muito recurso, além dos draws. Temos aqui como principal exemplo o Big Score e o Pirate's Pillage, que nos dão 2 draws e ainda nos geram 2 tesouros, que é extremamente roubado, pois além do draw, ficamos também com 2 manas extra, para usar quando a gente quiser. E alguns exemplos de cartas de draw extremamente boas são a Serum Vision, o Harmonizar, o Signing Blood. Todos são ótimos exemplos e bem baratinhos que compensa demais colocar nos seus decks. E conforme eu falei também sobre as emoções, aqui todas as cores têm a sua carta de draw. E lógico que as cores que mexem mais com controle, tipo o azul e o vermelho, têm opções mais fáceis de você conseguir isso. Mas na cor preta também tem bastante. Acho que a cor que mais tem dificuldade em comprar cartas fica por conta do verde mesmo. E já que estamos falando de praticamente 8 slots de carta para essa finalidade, então a opção no mercado é o que não falta. E claro, esse número não é escrito em pedra, então fique de olho no tipo de deck que você está montando. Em caso de decks de controle e de combo, é de extrema importância, pois você pode colocar muitas cartas deste gênero sem se preocupar. No exemplo de decks agro, o interessante seria você colocar bastante carta que te dá draw, mas de forma passiva. Por exemplo, quando você ataca com 3 ou mais criaturas, você compra uma carta. Ou quando você dá dano direto no oponente, você compra uma carta. Entendeu? Pois além de estar ganhando draw, você mexe com a sinergia do deck, que tem tudo a ver com o deck agro. E agora a quarta dica para um bom deck é sempre ter a resposta para praticamente tudo. Mas como assim, Corvo? Bom, se você não tem a resposta para algo, provavelmente você acaba ficando vulnerável. E a resposta que eu digo é a qualquer coisa mesmo, sabe? Tipo, se o oponente quiser destruir sua criatura, é bom ter alguma carta que proteja ela, ou você anula a mágica. Se o oponente destrói um artefato seu, que é muito importante, é bom ter uma nula na sua mão, por exemplo. Então, dependendo das cores que você tem no seu deck, existem diferentes tipos de resposta que podemos ter. Mas o mais importante é ter pelo menos uma de cada. Uma que defenda suas criaturas, outra que anule, outra que, por exemplo, volte alguma carta para a mão do seu dono. Porque, além disso, um jogo de Commander com 4 ou mais pessoas é de extrema importância interagir com o baralho dos outros também. Então, além de ter respostas para suas criaturas, defender suas cartas, é interessante interagir com os dos outros também. Justamente para frustrar a estratégia da galera. Seja board wipe contra decks de criatura, anulas contra decks de combo, ou kills pontuais em decks que dependem muito de comandante ou dependem demais de criaturas específicas. E alguns exemplos clássicos de interações envolvem, por exemplo, o Teferi Protection, o Counterspell, Deflecting Sword, Mystical Tutor. Todas essas cartas interagem de alguma forma, seja anulando, protegendo, procurando cartas ou mudando o alvo de mágicas, por exemplo. Essas são as melhores cartas do formato, mas temos outros exemplos mais básicos e mais baratos também, como por exemplo a Custódia de Tamiyo, Resistir à Morte, o Mana Leak, o Dispel e Eternificar. E é claro que temos também alguns tipos de criatura que nos fazem isso. Por exemplo, se a gente sacrifica, ele dá indestrutível para nossas criaturas. Então depende da finalidade na qual você está fazendo. Se o seu deck tem bastante mágica, você coloca uma mágica que faz isso. Mas se você está jogando em um deck que envolva criaturas, é mais interessante você colocar uma criatura que proteja suas criaturas do que gastar esse slot com uma mágica, por exemplo. Então pode reservar pelo menos uns 5 ou 6 slots justamente para esse tipo de coisa. E bom, a última dica que eu separei aqui para vocês é sempre molde seu estilo de jogo e seu deck ao ambiente no qual você joga. Eu falo isso direto em meus vídeos, mas que faz todo sentido. Pois pensa comigo que você tem um deck padrão, rodando bem, base de mana ok, mas o seu deck é de criatura e é bem agressivo. Aí você vai numa loja local e joga umas 5 partidas. E de 4 partidas você tomou taca para algum deck de controle, por exemplo, sempre perdendo suas criaturas e tomando board wipe. Então qual seria o correto a se fazer? Parar de jogar?
Minha resposta é clara, é não. Simplesmente adapte seu deck ao ambiente no qual você joga. Então, coloque mais proteção em seus decks. Adicione alguns anulas e mude a sua postura de game. Ao invés de botar tudo na mesa para ganhar rápido e perder tudo no turno 4, build mais, demore mais no seu jogo. Coloque poucas criaturas por turno. Guarde suas criaturas bomba mais pro final, sabe? Tipo, pra dar uma explosão e matar direto, ao invés de colocar já de uma vez e tentar acabar com o jogo o mais rápido possível e perder tudo, sabe? E o mesmo vale também pro oposto. Se você estiver jogando com um deck de controle, por exemplo, e tiver na sua loja aí, ou entre seus grupos de amigos, muitos decks agro, você sempre acaba perdendo antes de desenvolver o seu jogo. Aí ferrou, né? Então o que você vai fazer? Vai colocar mais remoções pontuais, com mais baratas, ou dar um jeito de colocar criaturas menores, mas que te ajudem de alguma forma no jogo, justamente para você segurar no começo para poder desenvolver o seu jogo. Então a dica é muito importante, analise bem o meta da sua cidade, das suas lojas ou dos locais que você está acostumado a jogar, seja na mesa da cozinha com seus amigos, seja na faculdade, seja na loja. Então sempre analise bem, jogue bastante, veja como é que é o meta e se prepare, simples assim. Então, galera, essas são as dicas que eu queria dar pra vocês. Parece bem bobinhas, eu sei, mas para muitos iniciantes isso aqui vale ouro, cara. E ainda mais pela quantidade de pedidos que eu recebi pra esse tema aqui. Além disso, isso aqui são dicas realmente bem básicas e mais pra frente eu farei outros vídeos com dicas avançadas até chegar no nível competitivo, se vocês quiserem. E, bom, pro vídeo de hoje é isso. Espero que tenham gostado do conteúdo. É um pouco diferente, eu sei, mas vai ter mais. Peço que curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Muita saúde a todos e um abraço. Fiquem com Odin.